Hoje nós vamos começar a estudar pelas nossas aulas remotas e o nosso primeiro conteúdo do segundo bimestre do 8º ano, nós vamos começar a estudar o modelo de colonização. No século XVII, quando a América Espanhola já representava universidades, bispados, produções literárias e artísticas de várias gerações, a costa inglesa da América do Norte era um amontoado de pequenas aldeias atacadas por índios e rondadas de fome. Nós vimos ali uma citação de Luiz Carnal, Estados Unidos, a formação da nação. Nós temos uma imagem apresentando o processo de colonização, como os europeus chegavam na América. Comumente, a sociedade latino-americana, assim como as de outros países, percebe a América do Norte, principalmente os Estados Unidos da América, como um local em que sempre houve desenvolvimento. Essa característica é mais evidente quando se trata de desenvolvimento econômico no modelo capitalista, que é exemplo para outras nações americanas. Significa dizer, na visão aqui de Leandro Carnal, nós temos que entender, essa é uma visão, todo mundo quando olha para os Estados Unidos já vê logo, só fala em riqueza, mas nem sempre foi dessa forma. A história dos Estados Unidos, nem sempre, os estadunidenses eles foram sinônimo de progresso e riqueza. O historiador afirma que em algum momento do século XVII, os estados latino-americanos tinham mais atributos que poderiam caracterizá-los como regiões em verdadeiras ascensões econômicas, políticas e administrativas. Em se tratando dessa questão de modelo de colonização, nós temos dois modelos a tratar. Nos Estados Unidos, as colônias do Norte, por exemplo, eram colônias de povoamento. As colônias do Sul eram colônias de exploração. E o modelo de colônia de exploração, ele se estendeu em toda a América Latina. México, países da América Central, Cuba, todos os países da América do Sul. O modelo era de colônia de exploração. Isso se justifica de que forma? Na colônia de povoamento, as pessoas saíam de seus países, Inglaterra principalmente, Holanda e Itália, quem ia para os Estados Unidos, eles foram para ficar. Os governos dessas nações não tinham um pensamento único, só explorar. Ao contrário de Portugal e Espanha, que tinham a América Latina, América Portuguesa, Brasil e o restante aí da América Latina só para colonização de exploração, ou seja, tirar a riqueza das colônias e levar para a metrópole. Aqui nós vamos observar um exemplo típico do modelo de exploração. Portugal como metrópole, Brasil como colônia. Exclusivismo metropolitano significa dizer o quê? Que o Brasil comprava produtos só de Portugal, que todos os produtos, tudo que era produzido no Brasil, tinha que primeiramente passar por Portugal para ser comercializado em outras nações. Então, da metrópole vinha para o Brasil colonial manufaturas e escravos. Do Brasil colonial ia para a metrópole matérias-primas e gêneros tropicais. Está explicado essa questão da exploração. Só que esse sistema colonial, sistema de exploração, ele vai entrar em crise. Vai chegar o momento em que os colonos vão se cansar dessas políticas de centralização de poder e de exploração econômica. Nós apresentamos ali a questão do sistema colonial. Aí observe, desde o início da colonização espanhola na América havia estruturas administrativas, política, econômica, social estabelecida pela metrópole. Contudo, no século XVIII, essa estrutura mostrou-se os primeiros inícios de crise.
Aí nós temos que observar que alguns fatores contribuem para essa crise. Um fator que não está explícito aqui, que vocês podem observar nesses dois pontinhos que eu estou passando o meu curso sobre eles. Um dos fatores que não está aí são as guerras napoleônicas na Europa. Não está explícito. O ponto aqui, a Revolução Industrial, então a Inglaterra se desenvolvendo, buscando matéria-prima em todo o mercado colonial, Brasil, América Latina, África, e a independência dos Estados Unidos, tá? E o iluminismo, a filosofia das luzes, vão contribuir, essa filosofia vai contribuir para clarear a mente dos colonos, para que ele busque as suas independências, buscar independência. Então, isso vai fortalecer o que nós chamamos aqui anteriormente de crise do sistema colonial, as lutas pela independência da colônia. A sociedade ameríndia, a sociedade da América Espanhola, ela estava dividida principalmente entre os chapetones e os crioulos, mas não só chapetones e crioulos. Quem eram chapetones? Nascidos na Espanha que moravam na América Espanhola. Quem eram os crioulos? Eram os filhos de chapetones que tinham nascido na América Espanhola. Mas havia um outro grupo social muito importante, a questão dos afrodescendentes, os negros escravizados, os indígenas, os mestiços, que já era filho de crioulos com indígenas, crioulos com africanos, indígenas com africanos. Aqui nós apresentamos o mapa, tá? Esse mapa pega todo o mapa da América Latina aqui, ó, pega só o sul dos Estados Unidos aqui, mas ele pega o México, a América Central, todos os países aqui das Antilhas e também toda a América do Sul aqui, América do Sul, América Espanhola, com exceção do Brasil aqui. O Brasil é América Portuguesa. A América Espanhola é do México, pegando o México, toda essa região aqui. Então, como estava dividido a América Espanhola? Aí nós temos na legenda, você pode observar como a América Espanhola estava dividida, nos vice-reinados e nas capitanias. E tanto os vice-reinados e capitanias eram administrados pelos chapetones, eram as pessoas que tinham os cargos mais importantes nesse período. Outro ponto aqui que nós podemos observar, uma das primeiras independências que ocorrem na América depois dos Estados Unidos, então, a independência do Haiti. Aí tem um trechinho de uma música aqui, de Caetano Veloso, que você pode observar. E a história da ilha de São Domingos. Então aqui nós vamos um pouco sobre a ilha do Haiti, o que forma o país Haiti, e também a situação, um pouco sobre a vida desses haitianos, em sua grande maioria escravizados, colônia da França naquele período. A história da ilha de São Domingos está aqui bem, que é a Ilha Espanhola, tá? Como era chamada. Nós temos o mapa onde está dividido o Haiti e a República Dominicana. Nós temos aqui a Ilha de São Domingos. A posição estratégica da Ilha Espanhola atraiu rapidamente outras nações europeias, inclusive a França. Bem centralizada, você pode observar que bem centralizado nas Antilhas, então fácil acesso para a Europa, para o continente europeu. E nesta outra imagem aqui nós já temos sobre a questão dos franceses, tá, desenvolvendo o cultivo do café e produção do açúcar na ilha que forma o Haiti. Então o processo de independência dessa colônia, ele se dá de forma assim, muito cruel, digamos assim, porque os haitianos, os negros da ilha vão se rebelar e procurar matar e expulsar todos os franceses. E nós temos dois nomes importantes aqui nessas batalhas. Tá? Nós temos dois nomes, dois personagens políticos aí bem importantes desse confronto, que é Laventure e Dessalines. Tá? Laventure e Dessalines. Nós temos, pode observar a data 1792, 1795 aqui, os períodos assim de maior intensidade. Esse grupo rebelde ele foi baseado
num grupo rebelde da Revolução Francesa, chamado de Jacobinos, tá? Que os Jacobinos franceses de 1793. Então, eles publicaram, eles publicaram a primeira Constituição Republicana. É um documento que continha as definições que afetariam as colônias. A questão é o ar de liberdade, igualdade e fraternidade. Então nós temos aqui o François Dominique, tá? Toussaint Louverture, como eu falei agora há pouco, Louverture, tá? Como é conhecido. Nós temos a imagem, tá? E um breve relato sobre o papel desse personagem na independência haitiana. Nós temos aqui a influência igual Napoleão Bonaparte, como eu falei bem no início do conteúdo, ele decidiu intervir na Ilha Espanhola para tentar realizar, finalizar, na verdade, as rebeliões que estavam então ocorrendo nesta ilha. O Haiti, após a independência. O Haiti leva assim, a gente a pensar que parece que é um sistema de Estado que não deu certo, porque muitas revoluções ocorreram, coloca-se um governo no poder, tira esse governo do poder, coloca um governo no poder, depois o governo torna corrupto, os haitianos tiram do poder novamente. Então, tanto é que tem vários soldados do exército brasileiro que fazem estágio, vão para o Haiti nesses movimentos de paz, tá? Para tentar manter a paz naquela ilha. Nós temos um personagem aqui muito importante da história do Brasil aqui, tá? A Zilda Arnes, ela morreu no terremoto que teve no Haiti, tá? Nós podemos observar, ela estava lá fazendo missão no Haiti. Independência pela América Latina. Em toda a América Latina vai ocorrer esse processo de independência. Do México, as colônias da América Central, na América do Sul. Então podemos ver que vai formar as juntas governativas, tá? Com as quais passaram a governar suas colônias e conseguiram realizar um objetivo antigo, comercializar com outros estados, com outros países. Como eu falei no início, cada colônia só podia negociar com a sua metrópole. Então eles foram beneficiados, digamos assim, a Santa Aliança. A Santa Aliança ela foi criada na Áustria. Era uma forma de restabelecer, depois de Napoleão Bonaparte, das invasões europeias que ele fez, então restabelecer todas as monarquias que tinham se rebelado e se tornado independentes. Só que a Santa Aliança, se você observar, a Espanha não foi capaz de impedir os movimentos em prol da liberdade. Então não adiantou muito aqui para o lado da América Latina. Aí vem a independência peruana. Agora, a partir desse ponto, a independência do Haiti, independência peruana, independência da Argentina, as revoltas de Tupac Amaru no Peru, tá? Toda uma série de revoltas. Pode observar aqui, todos revoltosos quando eles pegavam, olha a forma aqui, 4 cavalos, braços e pernas amarrados em cavalos diferentes, que era uma forma de amedrontar as demais pessoas para não participar dessas revoluções pró-independência. Eles consideravam que eram revoluções de conspiração contra o rei da Espanha ou de Portugal. Então tinha que ter uma morte muito cruel para que as demais pessoas ficassem com medo e não promover mais essas revoltas. Mas isso não adiantou. As independências ocorreram, independentemente desses líderes morrerem, vai surgir outros líderes e vão seguir o movimento à frente. Então nós temos várias imagens apresentando esse processo de emancipação que nós temos no Peru. Papéis importantes aqui de San Martín e Simão Bolívar. San Martín no processo de independência da Argentina e Simão Bolívar no processo de independência da Venezuela, da Colômbia, da Bolívia, tá? De todo o Chile, tá aqui todos os países, ó, tá? Você pode acompanhar na Bolívia, na Colômbia, no Equador, no Panamá, no Chile, na Argentina. Então vários países aí, a influência desses dois personagens aí nesse processo histórico. Aqui as imagens selando os acordos aí. Aí nós vamos procurar entender aqui, ó, a independência mexicana. De todo esse processo de independência que nós estamos vendo,
O do México, ele foi assim, o mais conturbado, tá? Devido ao México ser muito próximo dos Estados Unidos e ter muita influência ali dos governos americanos. Nós temos aqui a disputa, principalmente, entre Miguel Hidalgo e José Maria Morelos. Tá? Indígenas, mestiços, trabalhadores, pobres, lutam sob o lema independência e liberdade. Esse era o lema da independência desses países. Nós temos os representantes aí, todos os representantes, a independência na América Central e do Sul. Então, falando do processo de independência, todos eles vão ser semelhantes. Todos esses processos de independência são semelhantes. Cada processo de independência tem os seus líderes, os seus manifestantes de maior expressão política. Então aqui nós temos vários países como Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicarágua e Costa Rica. Províncias Unidas da América Central. Essa ideia de Províncias Unidas era só slogan, propaganda política. Isso não funcionou. Não funcionou por quê? O sonho de Simão Bolívar não foi realizado e nem esse sonho aqui de Províncias Unidas da América Central é realizado. Por quê? Cada região é marcada por características diferentes. Cada região tem um povo que tem um objetivo diferente. Umas regiões são mais ricas, outras são mais pobres, mas independentemente dessas situações, elas representam pretensões diferentes. Então, Cuba e Porto Rico, Uruguai, independência do Uruguai, manifestação. O Uruguai teve influências. Era colônia da Espanha. Depois o Brasil, por um certo período, que pretendia colonizar o Uruguai, anexar o Uruguai ao Brasil. Os uruguaios não aceitaram. Buenos Aires, a província de Buenos Aires, Argentina, também tinha pretensão de colonizar o Uruguai e não conseguiram. E a província Cisplatina. América Espanhola, independência para quem? Aí nós temos que entender. Independência para quem? Nós temos que entender que no processo de independência, quem é pobre continua pobre e vai se beneficiar só quem é mais rico nessas regiões. São as pessoas que mais se beneficiam, porque exploram as demais categorias sociais. E o grande grupo, digamos assim, as pessoas, o grupo que vai ficar mais prejudicado nessas independências, em todo esse processo de exploração, sem sombra de dúvida, são os indígenas, que até os dias atuais eles são perseguidos com a invasão de suas terras, de suas posses. Africanos e descendentes, escravos, com a independência, eles continuam sendo escravos e cada país vai promover em datas diferentes o seu processo de independência. Nós temos uma cronologia da abolição da escravidão espanhola no Caribe. Vocês podem analisar muito bem, está bem apresentada aqui. Depois nós temos mais um texto investigando sobre o assunto. Vocês podem então navegar nesse texto e então responder a atividade que já lhes foi enviada para cada aluno. Vocês pegaram impresso essa atividade na escola e essa atividade está baseada neste capítulo, nessa unidade. Pode então agora, a partir dessa aula, dessa explicação, vocês podem procurar videoaulas no YouTube. Lá tem excelentes explicações sobre esse mesmo contexto, especificamente de cada região, e então concluir fazendo a nossa atividade. Um abraço, até a próxima aula. No próximo videoaula, na próxima explicação aqui, na nossa próxima aula remota, nós vamos corrigir a atividade, a pretensão é essa. E então dar início à segunda unidade. Um abraço, até nosso próximo encontro.